Bora falar do que todo mundo quer saber. De novo, no Grande Prêmio do México, outro encontro entre Max Verstappen e Lando Norris, os pilotos que estão brigando pelo título mundial, temporada 2024. E dessa vez o Max foi punido 2 vezes com 20 segundos, depois de primeiro forçar o adversário para fora da pista e depois por ter ultrapassado o Lando e ter ganho vantagem indo por fora, cortando o caminho ali na curva. 20 segundos de punição, mais um encontro entre os dois, mais uma disputa Lando e Max. E aí, senhores? Vai, cunhado, começa, vai. Bom, na minha opinião, os 20 segundos foram culpa do Instagram. Do Instagram? É. Por quê? Porque Não entendi. Porque se acontecesse aquilo 20 anos atrás, a FIA não estaria com pressão do que tinha acontecido em Austin, aquele bafafá, todo mundo nas redes sociais, FIA isso, FIA aquilo, aquilo lá. Eles teriam dado 10 segundos pelo segundo negócio que o Max fez, que realmente foi pesado. A primeira foi pesada? Foi, mas foi um incidente pesado dentro ainda do regulamento que eles aprovaram com os pilotos. Né? Pra mim, a primeira foi exatamente igual ao Austin. Exatamente igual ao Austin. Exatamente igual ao Austin, sem pôr e sem tirar. Inclusive, diga-se de passagem, essa regra do Apex está bem por fora. Isso daí, eles precisam reescrever isso daí, porque eu vou voltar a falar aquilo que eu falei na semana passada. Às vezes o Apex para você é diferente do que é o Apex para mim. Mas às vezes eu quero ter um ponto de tangência um pouco diferente do seu. E aí? Eu não posso. Porque a FIA determinou que é neste ponto. Se você não tiver neste ponto na frente ou atrás, vai fazer a diferença na saída da curva. Eu acho isso errado. Mas é o único jeito do jeito que está no momento, é o único jeito de medir. Mas medir o quê? Se você nem sabe aonde que é o apex da curva. Mas o apex é o lugar que os dois carros chegam mais próximo da curva. Então quem tiver mais na frente... Tudo bem, mas às vezes você vai fazer o ponto de tangência num lugar da curva, mas quando faz eu vou fazer no outro. Mas quando faz em 2 carros, vão fazer juntos. Não, eu discordo. Então, por exemplo, você freou lá dentro. Bom, esse assunto de novo tá dando até dor de cabeça. Mas vamos lá. O primeiro incidente foi normal... Tem uma Neusadina, você quer um? Acho que é do vinho de ontem. Mas o primeiro incidente foi normal, igual a gente já viu 500 vezes. Tentou frear por fora, o outro freou mais dentro, esparramou, beleza. O outro saiu na frente, não devolveu a posição depois de cortar na grama. Peraí, mas antes de a gente chegar no segundo, que inclusive o primeiro, o que você acabou de comentar, tá todo mundo guiando desse jeito. Sim. Todo mundo. Só que o highlight, só que o foco tá nos dois. O foco tá nos dois, mas se você for ver aquela situação do Pérez e do Lawson, também foi exatamente igual. O Pérez forçou por dentro, só que o Pérez eles não bateram, mas ele foi empurrando o Lawson até do lado de fora da pista. O Pérez poderia ter, de repente, parado um pouquinho mais o carro, ter virado um pouquinho antes e daí ter dado mais espaço pro Lawson. Você tá falando da hora que bateram, não? E o Lawson depois, na sequência... Eles bateram na próxima. Eles bateram na próxima, mas todas as ultrapassagens estão sendo desse jeito. Sim. Todas. Porque escreveram dessa forma, então os pilotos estão agindo de acordo com o regulamento. É que os pilotos agora estão começando a copiar o que o Max está fazendo. Não porque, o Max pode, todo mundo pode, porque falaram que tá assim. Quem tiver no apex da curva com o carro na frente, tem preferência da curva e o cara pode esparramar o carro na saída. É assim que a FIA falou para eles. Por isso que eles começaram, por isso que o Max fez isso. E não é de agora, desse ano. Isso é de alguns anos atrás. Mas enfim. A FIA recebeu tanta pressão, mídia e redes sociais, que eles resolveram dar um penal maior. Minha opinião é essa. Porque 10 segundos completamente normal, porque ele foi pesado. Eu acho que ele pegou pesado na próxima curva pro Norris perder tempo, porque ele percebeu que a McLaren estava rápido e podia talvez chegar nas Ferraris, poderia às vezes poderia ganhar a corrida, então ele queria tentar passar forçado para perder mais tempo, mas ele acabou passando do ponto, né? Será que ele achou que ia conseguir fazer a curva? Talvez ele até tentou, mas ele falou, se não der para fazer a curva, não tem problema, porque a gente escapa junto ali. Mas realmente, eu concordo 100% daquela lá tomar 10 segundos. Agora, os 20, na minha opinião, foi uma pressão
Que não fizeram nada pra ele, então precisam fazer agora. das redes sociais, já que a tem- FIA tomou pra caramba, e também a McLaren, a pressão política dentro da Fórmula 1, eles falaram, beleza, agora a gente vai descontar tudo numa vez só, entendeu? Na minha opinião, é essa. Lembrando que os 20 segundos foram 2 punições de 10 segundos. Pra primeira Pra primeira manobra e a e pra segunda. segunda manobra. Sim, sim. Só pra... que não é que a primeira foi uma de 20 segundos, não foi uma punição de 20 segundos, foram 2 Agora, de por 10 exemplo, segundos. Não, Mas- mas foi por causa da segunda. Não. Tem a primeira que A foi 10 e a primeira- segunda que foram mais não, 10. não, tudo bem, mas daí teve mais 10 por causa da Sim, por isso segunda. que foram Sim. 20. Tá, então, mas voltando àquilo que a gente tinha comentado antes, eu não consegui entender por que a punição na primeira, se o que ele fez na primeira foi exatamente a mesma coisa Não, a que ele pergunta- fez em A Austin. pergunta certa é o seguinte, se não tivesse acontecido aquilo na segunda parte, se não tivesse acontecido, Mas a gente tá falando da primeira agora. se não tivesse Ah. acontecido aquele, você acha que ele ia tomar 10 segundos? Eu acho que tomaria. Você acha? Eu acho que tomaria. Eu acho que ele tomaria. Não sei. Eu acho que quando ele fez o segundo foi tão meio absurdo, não foi tão pesado. Quer saber? Vamos mudar os dois. Não, eu Mudar acho aquele, que- daquele. Eu não sei se o segundo. Porque o Lando, ele acabou ficando na frente e saiu na frente e ficou, cortando a pista. Tudo bem, foi empurrado pra fora? Foi. A curva era do Max. Era. Então, assim, mas o Norris saiu na frente, beleza. Se o Max não tivesse passado ele lá, e tivesse passado, por exemplo, na reta Principal. eu não sei se eles teriam dado os 10 segundos. Eu acho que teriam dado. Porque o Christian falou comparou uma situação da disputa do Lawson com Pérez. o Pérez. Mas você vê que tudo bem, os dois se forçaram, teve ali um pra cá, pra lá, mas, tipo, foi muito assintosa, tipo... Você vê que são diferentes as disputas. Ok, são velocidades de curva, são curvas de velocidades diferentes. Você tá falando da Comparando, vai, da essa- curva 3 pra Isso, curva pra curva 6, 6 que eles estavam lá se pegando. Eram curvas de velocidades diferentes. Então, se você fazer uma frenagem mais forte, você dá uma esparra pra cá, você consegue ter um controle maior. Eu acho que o Max, ele tá jogando... Tudo bem, mas agora... É o famoso se bater, bateu. Tipo, Olha só esse cenário. Em Austin, o Max jogou exatamente o mesmo jogo. Uhum, O Lando passou pelo Max. E daí, Por fora. por fora, sim. dizem que ele cortou caminho, naquele caso, e Uhum. daí ele foi penalizado, certo? Então ele... Certo. O Lando. O Lando. Daí ele terminou a corrida em quarto, o Max terminou a corrida em terceiro. Uhum. Então por que não aconteceu exatamente a mesma coisa? Porque o Lando passou lá no cortando a México. pista. Tudo bem, só que ele foi penalizado com tempo em Austin, certo? Sim. Ele foi penalizado com... Os 5 dois segundos. foram. Não, não, o Lando não foi penalizado. Sim, Foi, cinco lógico que segundos. foi. Em Ah, Austin, porque com ele tempo. cortou o caminho. Porque ele né? passou Sim, e ganhou. sim. Tá, É. não, esquece. Só que É. daí a diferença dele não teria feito... Não, no México. Não, porque no México aconteceu. Porque logo depois que o Lando ficou na frente, entendi o que você quis dizer. Entendi. O Lando ficou à exatamente. frente. Porque você tá Só que na perguntando por curva que que o Lando- na curva seguinte foi onde teve de novo a briga dos dois. Sim, mas Então, acho que a dúvida do Cris é por que o Lando não tomou o mesmo penal de 5 o mesmo segundos, porque ele penal, fez a mesma exatamente. coisa. Quando ele você fez faz a uma mesma ultrapassagem teoricamente por fora, você tem, tipo, entre aspas, um tempo pra devolver a posição. Ah, E tá. o Max forçou E daí que em não, Austin tipo, ele não devolveu, e daí o foi Max embora, bateu nele. exatamente. Então, E tá aqui bom. no México, Agora vamos a entrar discussão na foi segunda próxima situação. curva já. Ok, não, perfeito. Vamos entrar na segunda situação. Primeiro, voltando àquilo que a gente tinha falado em Austin, que a gente já tinha falado em outras corridas. Se tivesse brita ou grama lá, eu não sei se o seu Max Verstappen ia dar aquele banzai na freada, ia frear exatamente. Então, de novo, Uhum. provou-se que a falta de grama ou a falta de brita é um problema. Porque é muito fácil você ser corajoso e você frear 30, 40 metros mais tarde, porque o cara sabe, na pior das hipóteses, ainda mais no caso do Max, né, que se ele bater no Lando, vão os dois para fora, vantagem Max. Se ele não bater no Lando, ele vai para fora e volta para a pista sem problema nenhum. Se tivesse grama ou brita, com certeza brita ele não voltaria. Se tivesse grama, provavelmente ele voltaria, mas teria perdido muito mais tempo. De novo, tem que ter a tal da grama, porque eles estão usando aquele espaço que criaram a mais como se fosse pista. E não é pista.